Paz do Senhor Jesus. Eu quero saudar a todos que me ouvem, a todos que me assistem nesse momento. Neste momento eu quero estar trazendo para a sua vida uma palavra da parte do Espírito Santo. Vai ser um novo tema, mas esse tema vai ser uma série. Nós vamos estar falando do Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas por que o Evangelho segundo Jesus Cristo? Infelizmente nós sabemos que tem pessoas pregando o Evangelho, mas não aquele que Jesus Cristo veio pregar quando estava aqui na terra. Porque Jesus, todo o tempo que passou aqui, ele pregou o Evangelho do Reino de Deus. E nós sabemos que, infelizmente, tem igrejas pregando um outro Evangelho. Infelizmente, além do Evangelho de Jesus, nós temos ouvidos o Evangelho segundo a Assembleia de Deus, o Evangelho segundo a Batista, o Evangelho segundo a Presbiteriana. Mas nós sabemos que não tem como pregar outro Evangelho a não ser o que Jesus Cristo veio deixar para cada um de nós. E neste primeiro vídeo dessa série, eu quero que você entenda o princípio da renúncia. Palavra difícil, palavra forte, palavra que muitas das vezes nós não queremos ouvir, renúncia. Mas eu quero que você tenha o entendimento que, conforme o ensinamento de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada, renúncia não é apenas perder. Renúncia não é apenas quando eu abro mão de alguma coisa por estar perdendo algo. Não. A renúncia, ela acontece na minha vida quando eu faço uma troca. Quando eu abro mão de algo por alguém que já abriu mão de algo por mim. A renúncia na Bíblia Sagrada, ela nos leva a um entendimento de que aquilo que o Senhor me pede para deixar, Ele deixou muito mais por minha causa e por sua causa. Aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração para você não fazer mais, para ter uma vida de santidade e receber a sua coroa de vitória. Tudo que o Senhor te pede para não continuar fazendo daquilo que você fazia antes de conhecê-lo, eram coisas que apenas te faziam mal e talvez você não sabia. Você vivia de forma enganosa. O inimigo fazia você entender que as coisas deste mundo te faziam bem, eram importantes e necessárias para a sua vida. Mas o Espírito Santo me traz aqui neste momento para falar contigo que se você renunciar a este mundo, se você renunciar às paixões deste mundo, o que o Senhor tem para lhe dar vai muito além de tudo isso. E aí sim você entenderá o que é viver uma vida no sobrenatural, o que é viver uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Porque neste mundo nós temos momentos de alegria, mas não somos felizes. Neste mundo nós temos momentos de prazer, mas nunca seremos satisfeitos. Agora, na presença do Senhor Jesus, entregando para Ele a nossa vida a cada dia, permitindo que Ele seja o nosso dono, o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós viveremos uma vida onde estaremos verdadeiramente saciados. O Senhor Jesus nos diz que aquele que vier até mim, aquele que beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede e nunca mais terá fome. Aquele que se encher de Cristo, ele não vai precisar de mais nada. Então é importante você compreender que a renúncia segundo o Evangelho de Jesus Cristo é algo que vai te fazer bem. Não deixe Satanás soprar nos seus ouvidos. Não deixe o inferno te enganar dizendo que quando o Senhor Jesus te pede para renunciar a algo, Ele simplesmente está querendo que você sofra. Ele está querendo que você passe por humilhações. Não. Entenda que primeiro, antes que Jesus te pediu para renunciar, antes que Ele me pede para renunciar, Ele renunciou coisas muito maiores do que nós podemos entregar nas mãos dele. Eu quero ler para a nossa meditação agora uma passagem muito conhecida que está no livro de João, no capítulo 3,
o versículo 16. É o texto áureo da salvação, onde a palavra de Deus nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu tudo o que ele tinha de melhor. Ele deu a glória dele para que você tivesse glória na sua vida. Antes de Jesus te pedir para que oferecesse algo para ele, quando ele te pede para que você renuncie à sua vida, ele já deu a dele para você. Quando ele te pede para que você renuncie os seus sonhos, é porque ele tem sonhos mais lindos e maiores do que os seus. Quando ele te pede para que você renuncie aos seus propósitos, é porque os propósitos dele são mais profundos, os propósitos dele são mais maravilhosos do que qualquer propósito que você tenha. É que na verdade, só ele tem um propósito verdadeiro para a sua vida. Então, quando o Senhor te pede para renunciar, ele não está te pedindo para fazer nada do que ele nunca fez para a sua vida. O Evangelho segundo Jesus Cristo é um evangelho onde o Senhor ele não te pede para fazer o que ele não faria por sua vida, e ele já fez. O amor que ele pede para que você coloque no nome dele, ele já deu para você. Ele já te ama. Mesmo que você esteja vivendo uma vida de pecado, uma vida longe da presença de Deus, ou mesmo que você frequente uma igreja, mas ainda não conseguiu se entregar completamente para Deus, saiba que ele te ama com um amor incondicional. Nós vamos falar do amor no próximo vídeo, falando do princípio do amor segundo Jesus Cristo. Mas nesse nós vamos continuar com a renúncia. Ei, renuncie. Renuncie à sua vida, porque o Senhor tem uma vida muito melhor para viver em ti, para viver contigo. Renuncie aos seus sonhos, porque o Senhor tem sonhos maravilhosos para que você possa viver. Sonhos que Ele tem, que nunca chegou no seu coração. Que até mesmo quando chegar, você vai ficar naquela sensação de: será que é para mim mesmo? De tão grande que vai ser. Mas entenda, os sonhos de Deus são maiores que os seus. São melhores que os seus, são mais lindos que os seus. Então, quando você sentir no seu coração o Espírito Santo te chamando para abrir mão de algo, não resista, não endureça o seu coração, faça conforme ele te pedir, porque verdadeiramente o que ele te pede, ele já te ofereceu muito mais, e ele tem muito mais para te oferecer. Quando o Senhor Jesus te pede para que você carregue a sua cruz e siga Ele, Ele já carregou uma cruz por sua causa. Ele já carregou uma cruz pesada, colocaram nele uma coroa de espinho, zombando dele por minha causa e por sua causa. Então, o Senhor agora te pede para que você carregue a sua cruz, para que você batalhe pela glória do nome dEle, para que você lute para que o nome dele seja glorificado, porque ele enfrentou batalhas e lutas para que você fosse salvo, para que eu fosse salvo. Ele enfrentou humilhações para que você fosse exaltado, para que eu fosse exaltado. É por isso que hoje ele pede para que você suporte o que for necessário suportar, para que o nome dele seja glorificado. Então entenda uma coisa: renunciar para Deus não é sofrer. Renunciar para Deus não é deixar de viver o que há de melhor para se viver. Pelo contrário, quando você renuncia para a glória de Deus, Ele traz glória para a sua vida. Ele te dá uma vida de verdade, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida de alegria, uma vida sobrenatural. É isto que Ele tem para mim e para você. Acredite, vale a pena renunciar. Vale a pena abrir mão dos seus direitos, abrir mão das suas vontades para viver a vontade de Deus. Vale a pena, porque tudo que Ele quer para a sua vida vai muito além do que você mesmo pode desejar, do que você mesmo pode querer.
Eu termino agora neste momento, orando por ti, para que você tenha esse entendimento no seu coração e não dê ouvidos para o inferno quando ele te diz e te dizer para que você não deva renunciar. Neste momento eu oro pela sua vida. Querido amigo Espírito Santo, aqueça esse coração. Querido amigo Espírito Santo, ministra sobre esta vida que me ouve neste momento para que ele possa compreender que tudo que o Senhor requer dele, o Senhor já ofereceu muito mais. Ministra nesse coração agora, Senhor, um desejo de se render a ti e que ela tenha o entendimento de que os seus sonhos são mais lindos, os seus propósitos são maiores e a sua glória está para ser revelada a partir do momento que ele ou ela obedecer e fazer a sua vontade. Eu te peço e te agradeço por tudo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.